Amém? Paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé. Paz a todos que estão em casa. Que o Senhor Jesus possa estar aí com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 16. Provérbios 16. Amém? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor resposta da boca. Todos os caminhos dos homens são limpos aos seus olhos, mas aos olhos do Espírito pesa. Confia do Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para o seu próprio fim, e até o ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal, sendo os caminhos do homem agradável ao Senhor. Até seus inimigos fazem que tem paz com ele. Amém? O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Que nós, como seres humanos, nós fazemos planos, temos sonhos, preparamos a nossa vida, programamos o dia de amanhã, pensamos para daqui 10 anos, 20 anos, mas a resposta vem da boca do Senhor. O plano, sim, é nosso, mas nós precisamos ouvir a resposta de Deus. Se é isso mesmo que o Senhor tem para as nossas vidas. E Ele diz assim, que o caminho do homem parece aos nossos olhos, Ele quer dizer, que tudo é bom. Mas muitas vezes isso não é bom aos olhos de Deus, porque Ele diz assim, pesa o Espírito. Muitas vezes a gente tem algo que a gente quer muito, mas parece que a gente não tem paz naquilo. Então é porque Deus está falando, aquilo não é o que está no meu coração. Então quando a gente vai fazer algo, quando a gente faz um plano, a gente prepara algo, a gente tem que orar, Senhor, traz paz ao meu coração. Porque se eu tiver paz, não tiver peso na minha alma, então é de Deus. Se eu me sinto com dúvidas, incertezas, porque não é os planos de Deus naquele momento. Então por isso que diz, o homem faz planos, o homem prepara, mas a resposta vem do Senhor. E Ele diz assim, que todas as coisas, assim, o Senhor faz todas as coisas para o seu próprio fim. Deus sabe tudo sobre as nossas vidas, o dia de amanhã. Pode ser que hoje não esteja tão bom para nós, mas o Senhor sabe o fim, Ele sabe aonde Ele quer chegar, qual o ensinamento que Ele tem para nos dar. Então nós precisamos sim esperar os propósitos de Deus. E Ele fala assim, que até o ímpio, muitas vezes aquela pessoa que te incomoda, aquela pessoa que pisa no teu calo todos os dias, ela serve com um propósito de Deus na tua vida, te moldar, te preparar para chegar a um caráter de Cristo. Então tudo serve para o propósito de Deus, tudo serve para chegarmos a sermos como Deus quer que seremos. Então, quando é ruim a situação, Senhor, o que o Senhor está me ensinando? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Aprenda rápido, que aí passa pelo deserto rápido. Eu sempre falo para o Senhor assim, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Eu quero aprender logo, porque eu não quero ficar nessa luta para sempre. E aí Ele diz assim, ó, aleluia, Jesus. Aí Ele diz assim, abominação é para o Senhor todo altivo de coração. O que é o altivo? Aquela pessoa que se acha autossuficiente, aquela pessoa que não precisa de ninguém. Eu não preciso da ajuda de ninguém. Essa é uma pessoa que acha que pode fazer todas as coisas sem ajuda. Eu conheci uma vez
uma moça, e ela dizia assim para mim: não preciso da ajuda da minha sogra, não preciso dela para nada. Só que no dia da adversidade, no dia que o botijão de gás da casa dela acabou, e ela não tinha quem recorrer, quem deu o botijão de gás para ela foi a sogra. Então não diga que você não precisa das pessoas, porque nós precisamos um dos outros, porque é isso que o Senhor Jesus ensinava: amar uns aos outros, independente se ela é boa, se ela é ruim. Deus sabe o que Ele está fazendo, Ele sabe como trabalhar isso nas nossas vidas. E diz assim, ó: confia do Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Quando nós confiamos a nossa vida ao Senhor, a nossos pensamentos, quando nós dizemos: Senhor, o que o Senhor quer hoje para a minha vida? O que o Senhor preparou hoje? Deus estabelece aqui fora. Uma vez eu ouvi num culto dizendo que Deus estabeleceu dentro dela. Que fora continuava tudo igual, mas algo dentro foi mudado. Nós precisamos mudar aqui dentro o nosso coração, nós precisamos mudar a nossa vida aqui dentro. Olhar para dentro de nós e vermos se nós não somos essa pessoa altiva, que muitas vezes diz para Deus: eu não preciso de você. Mas entregar o nosso caminho verdadeiramente para o Senhor, para que Ele venha estabelecer nas nossas vidas todas as coisas. Porque a palavra do Senhor diz em Romanos 12, no versículo 2, que nós não devemos nos conformar com o presente século. Não se conformar com as coisas que têm acontecido, não se conformar com palavras que não estão aqui na palavra de Deus. Mas renovar a nossa mente, para que nós possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando Deus estabelece os pensamentos dEle, a vontade dEle na nossa vida, a gente vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós precisamos deixar o Senhor tomar conta da nossa vida. Nós vamos fazer planos, sim, mas esperar a resposta de Deus, se é para a gente ir, se é para a gente parar. Eu sempre digo: se Deus não falou para mim, só vou me mover quando o Senhor Jesus ande, dá mais um passo, que nem Ele fez com Abraão: sai do meio da tua parentela, que eu te mostrarei. Ele não tinha mostrado ainda qual era a terra para ele ir. Ele diz: eu te mostrarei. Então ele estava ainda andando e Deus estava direcionando: agora à direita, não, amanhã para a esquerda. Então ele foi direcionando dia após dia. Assim é viver, preparar os nossos pensamentos, preparar os nossos sonhos, mas esperar a resposta de Deus. É assim que a gente vive, pegar a vida de Abraão como exemplo, e que nós possamos confiar na obra do Senhor nas nossas vidas, porque Ele vai estabelecer sobre nós, sim, coisas grandes, mas nós precisamos deixar o Senhor fazer isso. Então nessa noite, qual é a palavra para nós? É deixar o Senhor estabelecer a vontade dEle na sua vida. Amém? Coloca a sua mão sobre o seu coração e vamos orar ao Senhor, entregar ao Senhor todos os nossos planos, todos os nossos sonhos, o que nós programamos para amanhã ou para daqui 100 anos. Quem quer viver até 100 anos? Eu quero, se o Senhor permitir, por que não? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco, Senhor, a vida, Senhor, dos meus irmãos, Senhor, aqui nessa noite. A palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a resposta é do Senhor. E cada um aqui, Senhor, tem um sonho, almeja algo, Senhor. E nós queremos entregar nessa noite, Senhor, todos os nossos sonhos, todos os nossos planos, projetos, Senhor, de hoje, de amanhã, daqui muitos anos, ó Pai. E nós queremos que o Senhor esteja em cada um deles, ó Pai. Que o Senhor venha estabelecer sobre as nossas vidas a Tua vontade, ó Pai.
o teu querer, Senhor Jesus, porque nós sabemos, ó Pai, que ela é perfeita, agradável e boa sobre as nossas vidas, ó Pai. Estabelece em nós, Senhor, nessa noite, tudo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas. A Tua palavra diz em Efésios 1, 3 e 4, que já foi determinado nas regiões celestiais toda sorte de bênção sobre as nossas vidas, antes mesmo que o mundo existisse, ó Pai. Então, libera nessa noite, Senhor, tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu sobre a vida dos Teus filhos para essa noite, ó Pai. Que nós possamos receber e guardar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor vai derramar nessa noite, ó Pai. E nós queremos Te render graças, ó Pai. Fazer, Senhor, que suba como incenso suave, Senhor, as Tuas narinas, o louvor, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Que se fizer aqui neste lugar, ó Pai, possa agradar, Senhor, o Teu coração, ó Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós agradamos a Deus, Deus agrada o desejo do nosso coração. Então nós queremos Te agradar, Senhor, com o nosso coração quebrantado e contrito, Senhor, com o nosso coração derramado diante do Teu altar nessa noite, ó Pai, para que o Senhor venha estabelecer sobre nós a Tua vontade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Estamos reunidos, Pai, na Tua presença, Deus, nessa noite, clamando, Deus, pelas Tuas bondades, Deus, Tuas misericórdias, Pai, que não tem fim, Jesus. Derrama sobre a Tua igreja a Tua graça, Senhor. Teu amor nunca falha, sempre me abraças. Escuto Teu coração, cada batida está chamando meu nome. Sou atraído outra vez por Teu sangue. Me sinto tão amado por Ti. Escuto Teu coração. Decidiste me amar para sempre. O Seu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por Ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em Tua mesa. Não há nada melhor que escutar Tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. Meu prazer é Te adorar. Meu prazer é Te adorar. Meu amor nunca falha, sempre me abraças.
É tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão é eterna. Me amaste primeiro com amor verdadeiro. Meu prazer é te adorar, meu prazer é te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraças. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Tu és bem-vindo neste lugar, Jesus. Tu és adorado, Senhor, neste lugar. Vamos declarar a Deus assim: em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso Rei. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Declare comigo: Espírito, em Espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Em Espírito e verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, entregamos nosso viver.
nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar teu assento, queridos. Aleluias. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, os irmãos. Amém. Eu estou alegre com Jesus, porque o Senhor ainda fala. Amém. Porque muitas vezes nós achamos que por Deus não falar, Ele está ausente, mas Ele fala. Eu estou alegre com o Senhor porque o Senhor tem liberado a palavra. Antes de chegar aqui no culto, ao término do culto em Carlos Barbosa, eu tive uma visão de um favo de mel gotejando e sendo derramado. E eu glorifiquei ao Senhor porque Deus está dando a palavra dEle, derramando sobre nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimentar os irmãos também que estão assistindo pela internet. Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 7. Eu quero compartilhar o mais breve possível nessa noite com você. Mas quero ser objetivo e dar lugar ao Espírito para falar com você. Amém? Sabe aquele momento na tua vida em que você tinha por entendimento de uma verdade, sabendo que era errado, mesmo assim você, sem ter controle ou entendimento, conhecimento talvez, foi lá e cometeu aquele mesmo erro de sempre? Sabe quando você olha para o seu filho e diz assim, às vezes um parente, um familiar olha e diz, é igual o pai, é igual a mãe, tem os mesmos hábitos. Paulo, no capítulo 7, ele fala e ele começa a declarar aos romanos de um conflito de alma. Muitas vezes por indecisão, muitas vezes por falta de certeza, muitas vezes por fraqueza, né? De querer fazer o que é certo, mas acaba fazendo o errado. E ele fala de um conflito na sua alma. E ele usa o seu próprio exemplo para poder ensinar. Significa que aquelas pessoas que estavam recebendo esta mensagem, esta carta, ele estava dizendo, olha, eu não sou diferente de você. Do contrário, eu sofro e padeço das mesmas aflições e dos mesmos problemas. Eu quero ler com você a partir do versículo de número 14. E ele fala de uma lei espiritual. Ele declara assim, bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Dentro do contexto, o que Paulo está declarando, ele fala de prisões espirituais, ao qual veio através de uma lei espiritual resultante de pecado. Lá no livro de Gênesis capítulo 3, a palavra de Deus declara que o salário do pecado é a morte. Não só morte física, mas principalmente morte espiritual. Quando não conhecíamos a Cristo, nós não tínhamos vida plena no Espírito, não tínhamos comunhão com Deus, não conhecíamos Cristo. Estávamos, como está escrito em Romanos capítulo 10, que todos pecaram e destituídos da glória nós estamos. Ou seja, vivemos uma vida agora voltada mais para os desejos da sua alma ou
pelo domínio do controle da carnalidade do pecado nas nossas vidas. Mas quando conhecemos a Cristo, fomos atraídos por Ele, pelo Espírito Santo, para que nós tivéssemos vida plena através do Espírito Santo de Deus, e agora ativando e trazendo vida no Espírito, porque a minha comunhão com Deus, ela é em Espírito, e a Bíblia diz, e em verdade, Deus é Espírito, e Ele habita em nós. Então a minha comunhão com Deus, ela é em Espírito, enquanto que nós estamos com a nossa vida longe do Espírito de Deus, longe do Espírito Santo, vivemos uma vida voltada talvez 100% para a carnalidade do pecado. E ele declara, versículo 15: o que eu faço não entendo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Ele estava dizendo e declarando aquilo que eu mesmo muitas vezes condeno em outras pessoas, também eu acabo cometendo o mesmo erro. Talvez não na mesma proporção, talvez não na mesma ocorrência, mas de outra forma que tem o mesmo peso equivalente. Sabe quando você olha para uma pessoa e reprova uma atitude dela, mas de repente você está fazendo a mesma coisa? Vamos dar um exemplo. Quando você ensina a tua criança, teu filho, você está lá sentado na mesa comendo, a boca cheia, e a criança começa a falar de boca cheia. O que você faz automaticamente? Não fala de boca cheia. Mas normalmente as pessoas não pensam e não têm o hábito de engolir primeiro a comida, mas fala de boca cheia para ensinar uma verdade que ela mesma está cometendo de errado. Né? Você fala assim, eu falo de boca cheia, com a boca cheia de comida. Mas você acaba cometendo o mesmo erro. E não só por ser uma criança, mas aí o que aquela criança vai olhar para você e vai dizer assim, ela, no entendimento dela, se é errado, por que você faz também? Então você começa a observar que Paulo está declarando que aquilo que eu condeno, eu também acabo pecando na mesma coisa. Principalmente quando nós apontamos, olha o que a Bíblia diz: és indesculpável quando julgas o teu próximo. Porque da mesma medida que você julgar, você será julgado. Significa que nós nos condenamos muitas vezes pelas nossas próprias palavras. Você observa nos julgamentos, quando tem delação premiada, áudios começam a aparecer, e as pessoas são condenadas pelas suas próprias palavras. Não é verdade? E eu faço uma pergunta para você, olha para o teu irmão com todo carinho e pergunta: você se condena nas suas próprias palavras? Você se condena nos seus próprios julgamentos? Naquilo que você julga nos outros, você está livre ou liberto da mesma acusação? Entende? Paulo ele estava falando isso, ele estava ensinando. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Versículo 14, versículo 15. Onde o que eu não quero, eu não entendo. O que eu faço, eu não entendo. Você já cometeu alguma coisa errada, explosivamente, falou o que não devia, e de repente, passou o problema, você para e começa a refletir, você diz assim: eu não deveria ter falado, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter tido essa atitude. Mas a questão não é só a consciência, é saber o porquê você está cometendo e fazendo aquilo que você está fazendo. Nós precisamos entender com quem lutamos, contra quem devemos combater um bom combate, como Paulo declara: combati um bom combate, guardei a fé. Preste bem atenção, nossa luta não é não está dizendo que eu tenho que lutar contra a vida do meu próximo. Eu não tenho que lutar e guerrear e batalhar, discutir, ou apontar ou querer condenar o meu próximo. Mas quando Paulo ele está declarando que a nossa luta não é só contra a carne, mas contra os principados e potestades, ele está falando de influências demoníacas na vida das pessoas ou na minha própria vida. Então ele tem uma luta espiritual e ele tem uma luta
carnal. Fala para o teu irmão, o pecado jamais você vai conseguir vencer. Que isso, pastor? Que heresia é essa que você está dizendo? Quem é que venceu o pecado? Jesus. Ele que venceu o pecado lá na cruz. Gálatas capítulo 5, ele declara que o Espírito Santo é quem vence o pecado no homem. E faz com que nós venhamos ter vida espiritual ativa através de frutos do Espírito. E quando Paulo ele está declarando, ele está falando que ele tem uma luta espiritual, mas também uma luta carnal que faz com que ele fique aprisionado, refém, porque, versículo 16, ele continua dizendo, e se eu faço, eu não quero. Consinto então com a lei, que é boa. Ele está dizendo, não da lei espiritual, mas ele está falando da própria palavra. A lei de Deus ela é boa, a palavra de Deus ela é boa, porque ela nos confronta. Ela faz com que eu e você venhamos a ter uma boa conduta. Ela que nos ensina, ela que nos mostra o que devemos fazer. Tiago capítulo 5, no último versículo, declara assim, porque aquele que sabe o que deve fazer e não faz, este já está cometendo pecado. Muitas vezes nós olhamos para o nosso dia a dia e vemos coisas que deveríamos cortar, podar, entregar, renunciar, mas não tomamos atitudes. Eu entendo a fragilidade, eu entendo às vezes a falta de força, mas eu não compreendo as suas atitudes, as suas escolhas muitas vezes. É uma coisa diferente da outra. Entender e compreender, fala para o teu irmão, entender e compreender é diferente uma coisa da outra. O que eu faço eu não entendo, Paulo está declarando. Sabe aquele dia que você acordou descabelado, de mau humor, baforento? Você levantou, quando você abriu a porta, a primeira pessoa que passa na tua frente, você já sai soltando os cachorros. Aí você tem um dia inteiro assim, ó, de cão, como fala. Chega no final do dia, você senta e reflete. Eu não entendi o que aconteceu hoje, por que eu fiquei assim? Por que eu me deixei ser dominado e controlado por tudo isso? Paulo ele fala assim, eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas nem tudo me edifica. Porém, ele diz, não vou me deixar ser dominado por nenhuma delas. Eu te pergunto nessa noite, quem é que domina e controla a tua vida? É o teu espírito ou a tua carne? Olha para o teu irmão, eu sei que você está de máscara assim, mas faz assim com o dedinho assim. Quem é que domina? É a sua língua? Pergunta para o seu irmão se a língua dele é dividida aí. Quem é que te controla? É a sua boca abençoada? Mas preste bem atenção. Se eu faço, versículo 16, eu não quero. Consinto com a lei que é boa, mas de maneira que agora já não sou eu que está fazendo isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, fala comigo, na minha carne, não habita bem algum. Paulo reconheceu, ele fez uma autoanálise, olha o que ele fala lá quando ele, 1 Coríntios capítulo 11, acerca da ceia. Examine-se o homem a si mesmo. Eu gosto de usar essa expressão porque Deus fez com que nós tivéssemos dois olhos para olhar para fora e não para dentro. Se nós tivéssemos olhos para olhar para dentro, nós seríamos pessoas bem melhores. E quando olhamos para fora, a gente só consegue enxergar o outro. Só conseguimos enxergar os defeitos, os erros. Só conseguimos absorver coisas ruins. Mas olha o que Jesus diz. Se os teus olhos forem bons, tudo ao seu derredor será bom. Quem olha para a pandemia com bons olhos? Quem está guardado e selado pelo Senhor, no Espírito Santo de Deus.
se você olhar para tudo que está acontecendo ao seu derredor com maus olhos, tudo vai estar sujeito a ter uma destruição muito grande. Versículo 18: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim. Quem que está querendo? Ele está falando. O eu, fala por si. Eu, bate no teu peito assim, eu quero Deus. Mas alguém está lutando contra mim. E não é o diabo. Não é só o diabo, porque Satanás, ele só pode tocar na tua vida se você der lugar para ele. Então Paulo, ele está declarando, assim como Deus criou o homem como uma trindade na terra, corpo, alma e espírito, quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, também está declarando uma trindade no céu, uma trindade na terra. O homem é corpo, alma e espírito, e a carne, que ela é física, que está sujeita a esta terra, ela é suscetível, por causa do pecado de Adão e Eva, a trazer o mal para a tua vida. Quando Paulo começa a ensinar em várias cartas, ele fala concupiscências, que significa os desejos, as vontades da carne. Ele está falando que isso não traz bem algum. Satanás, ele não habita na tua carne, mas quem habita no teu espírito e dentro de você é o Senhor, é Deus. Mas eu sou constantemente, vou trazer um exemplo aqui. Antes de conhecer a Cristo, meu espírito estava morto, na direita aqui, tá? Na minha esquerda, a minha carne, é onde que você habita. E eu estou no meio, no centro. A minha alma, sou o meu intelecto, as minhas vontades, as minhas emoções. Antes de conhecer a Cristo, eu estava voltado e direcionado só para as vontades da minha carne, sujeito à pecaminosidade. E eu pecava inconscientemente. De vez em quando, a lei moral, sabendo que é certo ou errado, dava uma cutucada, peso na consciência, e eu ia lá, deixava de fazer alguma coisa errada. Mas eu estava virado de costas para o meu espírito, para o Espírito Santo. O Espírito de Deus estava morto. Conheci Jesus porque o Espírito Santo começou a me atrair, e agora eu me voltei e comecei a dar lugar para o Espírito, e o Espírito de Deus começou a atuar, a trabalhar na minha vida. Paulo, ele não está falando de uma pessoa que agora vive só na carnalidade. Ele está falando de uma pessoa que está aqui, no meio, dividido entre a atuação do pecado e a atuação de Deus. Dividido. Jesus, quando ele fala com um jovem rico, ele termina ensinando, dizendo que você não pode estar dividido, servindo a dois senhores. Ou você há de agradar a um, ou há de agradar a outro. Nós não podemos estar divididos. Fala para o teu irmão, você não pode estar dividido. Tem uma velha história que fala que algumas pessoas, quando estão no meio, estão no muro, não estão nem lá no inferno, mas também não estão lá nos céus. Aquele cidadão andando em cima do muro, olha por um lado, ele é atraído pelas coisas do mundo, pelo pecado. Fala para o teu irmão, o pecado é bom. Quem disser que o pecado não é bom, está mentindo. O pecado é bom. Mas o problema é que o pecado é que nem cartão de crédito. No final dos meses vai chegar a conta e a fatura é pesada, porque você gasta desordenadamente. E aquele cidadão andando sobre o muro, o inferno estava tranquilo, olhando para aquele cidadão andando em cima do muro. Mas as pessoas que estavam do lado do céu falavam para ele, pula, vem para cá. E ele estava dividido. Ele falou, não, eu não quero nem aqui nem ali. Só que o inferno estava tranquilo, porque o muro também é do inferno. Satanás atua na tua carne através do pecado, domina, controla toda a tua alma, deforma o teu ser, teu intelecto, e mata teu espírito. A atuação de Satanás, ela é de fora para dentro. O objetivo final é matar o espírito, cortar relacionamento.
separar. Por isso que o Romanos 10 diz que todos pecaram e destituídos, separados da glória nós estamos. Mas Deus, quando eu entrego minha vida para o Senhor e começo agora a ser trabalhado pelo Espírito, Ele vai colocando em nós. Olha o que a Bíblia diz a ser o Espírito Santo. É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. Fala para o teu irmão, é Deus, através do Espírito Santo, que coloca a vontade, a fome, a sede e o desejo por Deus. Por isso que algumas pessoas não entendem quando lê um texto que diz assim, que não há perdão para um pecado contra o Espírito Santo. Porque quando eu rejeito a atuação do Espírito de Deus na minha vida, esse Espírito que está ali me convencendo do pecado, do juízo e da justiça, eu renuncio essa atuação de Deus na minha vida. Eu renuncio pela dureza do meu coração e eu tenho sempre que voltar para a tendência da carnalidade do pecado. Não existe perdão, não é porque, pastor, eu pequei agora contra o Espírito, nunca mais vou ser perdoado, vou para o inferno, já estou condenado. Não. É porque você, com a dureza do seu coração, impediu desta obra do Espírito Santo na tua vida. Porque se você não é convencido do pecado, do juízo e da justiça, como que você vai se arrepender? Como que você vai pedir perdão para Deus? Como que você vai reconhecer que está errado? Por isso que não tem perdão. Significa que enquanto que eu estiver com meu coração duro, fala para o teu irmão, dividido, não tem perdão. O que Deus está querendo falar conosco nesta noite, queridos? É tão lindo quando você vê uma pessoa que está lá fora, nunca ouviu falar de Jesus, nunca alguém sentou e falou da palavra, nunca sentou num lugar onde que você está sentado ouvindo a palavra de Deus. Quando você lança a palavra, aquele coração se abre, ela recebe, ela sai transformada, e quando ela sai dali, ela tem um desejo diferente de muitos de nós quando saímos do culto. Sabe qual? Ela sai daquele lugar querendo mais, desejando mais, com mais fome, com mais sede, porque ela foi saciada na sua alma. Diferente de nós que muitas vezes saímos do culto sem o desejo de querer mais. Saímos do culto, voltamos para onde? Para a televisão, voltamos para o nosso celular, para as redes sociais, voltamos para o dia a dia, a rotina. Chega na segunda-feira, nem lembramos o que Deus falou. Sei que Deus fez alguma coisa de bom no culto, mas não lembro o que Ele falou. O que o pastor pregou? Ainda bem que hoje temos a internet, fica lá gravado, tem até um título lá. Você pode rever. Fala para o teu irmão, examinar-se a si mesmo é rever tudo que Deus tem colocado na tua vida. O que não é de Deus, meu irmão, coloca fora. Agora, se eu ficar dividido, a tendência é que a carnalidade do pecado vença e controle e domine áreas da minha vida. Satanás, estrategicamente, ele pega algo na tua vida e coloca ali, algo tão imperceptível. Às vezes ele vem e joga bem assim, escondidinho, debaixo de alguma coisa na tua vida, e você não vê, não detecta na hora, e deixa aquilo ali por anos e anos e anos na sua vida, para um tempo determinado, onde que Deus quer estabelecer algo grande na tua vida. Aí você, Senhor, eu estou pronto. E quando as coisas de Deus vêm, Satanás chega diante de Deus e diz, eu tenho esta legalidade do fulano. Há tantos anos ele cultiva, agora não é mais uma sementinha, agora é uma árvore frondosa que está frutificando frutos malignos, frutos que não trazem arrependimento, fruto que não tem sabor nenhum. Na verdade é um remédio amargo. Remédio não cura nada, remédio só empurra para frente com a barriga, vai adiando o problema. Abandonar o pecado. Conversão.
Paulo ele estava compartilhando com a igreja, dizendo as dificuldades que ele teve na sua vida, e para poder vencer, olha o que ele declara, versículo de número 19, ele continua dizendo: pois não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Ele reconheceu, ele tentando lutar, ele declara que o pecado habita nele. E aí versículo 21 ele diz: acho então esta lei em mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, ele está falando de alma, olha só, o homem interior tem prazer na lei de Deus, mas os meus membros, a carne, mas os meus membros, a outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que estão nos meus membros. E ele conclui, versículo 24: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele se vê refém, ele se vê incapacitado de vencer o pecado. E tem um texto que ele declara dizendo assim, do pecado que de tão perto rodeia. Ele não está falando só de influências externas do mundo espiritual. Ele está falando, bate assim, põe a mão no seu corpo, toca em você ali. Ele está falando do pecado que de tão perto te rodeia. Olha o que a palavra de Deus diz: não toque, não manuseie. Se os teus olhos fizerem você pecar, arranca fora. Se a tua mão te fizer pecar, corta fora. Corta o mal pela raiz. Não deixa aquilo tomar forma na tua vida. Na verdade, você precisa deixar o Espírito de Deus dar forma para você, e não a carnalidade. O que eu estou querendo dizer? Há um homem que chega ao ponto, ao final da sua vida, dizendo assim, eu combati o bom combate. Há um homem que chega a declarar dizendo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo que ele aprendeu como vencer e viver não uma vida carnal, sujeita ao pecado, mas viver uma vida no Espírito. Se antes ele era escravo do pecado, aí o que ele decidiu ser? Escravo do Senhor. Entregando, renunciando às suas vontades, às suas paixões. E ele reconhece, o primeiro ato é reconhecer que sem Deus você nada pode. Sem Deus você não vai vencer o pecado que tão perto te rodeia. Miserável homem que sou, quem me livrará da morte deste corpo? Abra sua Bíblia, nós vamos já encerrar essa mensagem. Gálatas, capítulo de número 5. Aleluia. Gálatas 5. Olha só, versículo 16. Uma vida pelo Espírito. Ele fala assim: digo, porém, andai no Espírito, e não satisfarão os desejos, vontades ou concupiscências da carne. Pois a carne deseja o que é contrário do Espírito. Foi o que eu falei aqui, Você está vivendo uma vida carnal, e ela faz com que você faça tudo que é o contrário da vontade do Espírito, a vontade de Deus na tua vida. Versículo 17: pois a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, você está aqui no meio, dividido, recebendo um bombardeio de todos os lados. É o pecado que tão perto te rodeia, e é Deus te atraindo, tentando chamar a tua atenção para você entregar para Ele, renunciar. Versículo 18 diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estão debaixo
da lei. Ele não está falando que se você é guiado pelo Espírito, não é que você não está sendo guiado debaixo da lei, da palavra, não. Se você é guiado pelo Espírito, você não está sujeito à lei da escravidão do pecado. É o que Paulo declara em sua vida, não vive pecando, que nem João também declara, dizendo: meus filhinhos, se porventura você pecar, mas antes ele declara, se não der ocasião ao pecado, mas se porventura pecar, nós temos um advogado, a saber, Jesus Cristo. Mas se você der ocasião ao pecado, querido, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Fala assim: pecado tem consequências. Jesus perdoa, mas não te livra da consequência. Não te contaram essa verdade. Pregaram para você um evangelho dizendo que Jesus te livra da consequência. Não, querido. Jesus, ele perdoa os teus pecados. Jesus perdoou aquele homem que estava na direita, sim ou não? Na cruz. Mas não livrou ele da cruz. Não livrou ele da cruz. Aquela mulher pecadora que foi pega em flagrante adultério, ele não livrou ela da consequência, mas disse para ela: vai e não peques mais. Ele corrigiu. Ele não livrou aquela mulher da consequência, mas deu um direcionamento dizendo: vai e não cometa mais os mesmos erros. Pare de fazer o que você está fazendo, que está te levando à condenação. Pecado não é só quando eu cometo alguma coisa, é quando eu falo, quando eu aceito algum pensamento errado. É quando eu tenho meu coração endurecido para as vontades de Deus na minha vida. É quando eu não quero. Sabe que eu estava falando que, com uma pessoa que dizendo que o homem ele sabe ser pirracento. O homem não é teimoso, ele é pirracento. É verdade, irmã? Ele é pirracento. Não é verdade, minha irmã? Mas preste bem atenção. Até quando nós vamos levar a nossa vida desse jeito? Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei do pecado. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Quero abrir um parênteses aqui. Você se dá bem com todo mundo? Você se dá bem com o seu vizinho? Você se dá bem com o seu patrão, com o seu funcionário? Inimizade. Você tem algum inimigo? Olha só o que está falando. Ter inimizade com alguém é ter pecado. Uau! Pastor, você está pegando pesado. Vou mais profundo então, vamos lá. Porfia, ciúmes. Vou pular essa. Ira. Vou parar aqui. Meu irmão, pensa numa pessoa que quando não é do jeito dela, fica irado. É o tal do ser humano. Ah, não foi do meu jeito. Fica irado. O problema é que a ira em si, a revolta, a raiva, aquele sentimento, se não é controlado pelo Espírito, Jesus diz assim: irai-vos, mas não pequeis. Isso não significa que você está imune. Isso vai acontecer com você, mas você não pode deixar ser dominado por isso. Ira, raiva, inimizade. Aí ele continua dizendo: peleja, briga, dissensão, facção, inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais já vos declarei antes, que também vos preveni, que os tais que cometem estas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai para o céu. Olha para o teu irmão com carinho e diga assim: meu irmão, olhando para você assim, por fora, nem parece que você é tão pecador.
olhando para você assim, nem parece que você é perturbado. Veja o tanto de coisas que nós precisamos vencer na carne. Mas eu por si só não consigo se eu não der lugar para o Espírito de Deus na minha vida. Eu faço uma pergunta: quem você é sem Deus? Maldito o homem que confia no homem e na força do seu braço faz o seu poder. Eu posso, eu dou conta, eu consigo. A hora que eu quiser parar, eu paro. É prepotente, é arrogante, é orgulhoso, é soberbo. Versículo 22, ele declara assim, ó, como vencer? Fala para o teu irmão, como vencer o pecado? Aqui Paulo ele dá a receita. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria. Você está alegre com Jesus? Sabe, eu chego no culto, às vezes pergunto, quantos estão alegres com o Senhor? Se a alegria do Senhor é a nossa força, eu estou triste, eu vou buscar a alegria do Senhor. Eu quero estar alegre com Deus, independentemente do que está ao meu redor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Vamos parar aqui? Não, vamos continuar, senão vai dar problema. Mansidão. Uau, Jesus. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quem vive e consegue deixar ser trabalhado por Deus nisso, não existe lei do pecado. O pecado não te domina. O pecado não te aprisiona. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz a palavra do Senhor, porque não vive mais uma vida carnal. Vive uma vida voltada para o Espírito. E os que são de Cristo, versículo 24, crucificaram na carne com as suas paixões e concupiscências. E se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros e invejando uns aos outros. Queridos, o que Paulo declarou? Que a única pessoa que pode vencer o pecado na tua vida e te condicionar a ir morar no céu é o Espírito Santo. Por isso que ele deve ser o teu melhor amigo. A pessoa que você precisa dar mais importância na tua vida é o Espírito Santo. Porque é ele que vai fazer tudo e operar em você aquilo que você não consegue. É ele que vai fazer até com que você ore da maneira correta. Quando você não sabe orar, é ele que vai te inspirar. Não sabemos orar como convém, diz a palavra do Senhor, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que opera em nós o querer e o efetuar. É ele que me convence do pecado, do juízo e da justiça. É ele que vai fazer com que eu vença Satanás. É ele que vai fazer com que eu tenha entendimento, que eu tenho que me sujeitar a Deus. Vai me credenciar a resistir ao diabo e usar da autoridade e mandar Satanás embora. Você já saiu de algum culto ou algum momento na tua vida que você esteve orando, buscando a Deus, chegou na tua casa, começou a procurar Satanás, pegou ele pela orelha e fala: sai, Satanás, da minha casa, porque eu sei o que eu carrego, eu sei quem está na minha vida, eu sei quem faz as coisas por mim. Olha como que Deus é tão poderoso, como que Deus ele é sabedoria, na sua sabedoria infinita. E a Bíblia diz que ele sujeitou todas as coisas, principados, potestades, dominadores, sujeitou a igreja debaixo dos nossos pés. Você vai chegar em casa, ou hoje mesmo, nessa oração que nós vamos fazer, você vai falar para Satanás que está atuando naquela área da tua vida e vai dizer assim: Satanás, sai dali agora, porque o teu lugar é debaixo dos meus pés. Jesus diz: pisarão serpentes e escorpiões. Dá ordem, meu irmão, dentro da tua casa. Profetiza, minha irmã. Se está tudo ruim, se está tudo problemático, profetiza, abre tua boca e abençoa em vez de amaldiçoar.
Sabe, naquele momento que você está irado, fecha a boca. Naquele momento que você está querendo arrancar o pescoço dela, querendo que você torcer o pescoço dele, meu irmão, conta até 10. Respira fundo e fala assim: obrigado, Deus, porque teu Espírito me traz mansidão, controle, domínio próprio. O Senhor me faz ser longânimo, paciente. Aleluias. Naquele momento onde que a tua carne começa a gritar, o teu eu, aquele velho homem, começa a querer sair para fora, com aquela linguinha dividida. Para um pouquinho e diz: Espírito Santo, eu sei que tu está aqui dentro, em algum lugar. Toma conta agora dessa situação, porque eu rejeito, eu repreendo, eu não quero isso para a minha vida. Seja sensível a esse Espírito Santo. Amém? Vamos colocar de pé. Uma vida plena no Espírito, ela me condiciona a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque o Espírito está trabalhando dentro de mim. Sabe como que o Espírito Santo vai te credenciar, vai te capacitar? Fala para o teu irmão assim: te dando oportunidade. Oportunidade. Se eu não tenho paciência, Ele vai gerar uma situação, Ele vai permitir algumas situações na minha vida, para que eu venha exercer, ser experimentado na paciência. E se eu der lugar para o Espírito vai me capacitar a vencer e ser uma pessoa paciente. E tantas outras coisas que você identifica, e até aquelas que você não sabe que é errado. Mas eu vou te falar uma coisa: eu não conheço ninguém que entregou a sua vida para Jesus e viveu uma vida plena no Espírito, como está escrito em Tiago, capítulo 3. Tornou atrás outra vez, crucificando Cristo. Experimentou da glória de Deus. Não conheço. É verdade sim que muitos talvez possam até ter levado tombo, podem ter caído, porque o cair é do homem, diz a palavra, mas o levantar é de Deus. Amém? Eu quero te convidar nessa noite, te encorajar a ter vontade, desejo de conhecer, de deixar o Espírito Santo de Deus agir por você. Sabe aquele momento de dificuldade? Faça sempre essa pergunta. Faça sempre essa pergunta: o que Jesus faria nesse momento agora que eu estou vivendo? E deixa Deus falar com você, querido. Deixa Deus agir por você. Deixa o Espírito Santo te capacitar a vencer. Fazer de você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela não volta vazia, Senhor, e ela cumpre o propósito ao qual ela foi lançada. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor conhece a cada um de nós por dentro e por fora. O Senhor, meu Deus, meu Pai, sabe quando nos levantamos, quando nos... O Senhor conhece e sonda, Pai, os nossos corações. Esquadrinha os pensamentos de cada um de nós, Pai. Não há nada, Pai, que possamos esconder do Senhor. Não há para onde ir que o Senhor não nos encontre. Porque diz a Tua palavra que tão somente o Senhor nos amou, que entregou o Teu Filho para morrer por nós, para nos resgatar. Mas Deus, muitas vezes sofremos ataques, Senhor. Muitas pessoas estão divididas, Pai. Muitas pessoas andam errante de mar em mar, uma hora está bem, outra hora está mal, uma hora está crendo, outra hora está abalado. Deus, não foi assim que o Senhor nos chamou para sermos. O Senhor nos chamou para sermos como montanhas inabaláveis, porque confiamos no Senhor. Como diz a Tua palavra, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre, permanece de pé. Ó Deus, nós oramos, Senhor, nesta noite, e em nome de Jesus, transforma, Senhor, os corações, transforma a mente,
Transforma, Senhor, meu Deus, meu Pai, o desejo, a alma, o caráter, Senhor, de cada um de nós, trazendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, novidade de vida, que nós possamos, Senhor, desfrutar da Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar teu assento. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Queridos, nesse momento nós temos nosso momento de gratidão. Tome nas tuas mãos a tua oferta, teu propósito, teu dízimo. Se você tem um desejo no coração, este é o nosso momento que nós vamos ofertar. Eu quero abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, Senhor, a vida dos teus filhos, a semente, Pai, que cada um, Senhor, traz segundo a tua palavra com alegria ao teu altar nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, Pai, prospera o teu povo, abre as janelas dos céus, trazendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, o sustento, o mantimento e a provisão de todas as coisas. Multiplica, Senhor, e tudo, Senhor, meu Deus, meu Pai, que as suas mãos tocarem, prosperará, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode vir aqui à frente. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Queridos, eu vou dar só um recadinho e nós já vamos encerrar, liberar os irmãos, tá bom? Lembre nas suas orações de estarem orando pelo pastor Bira, pela minha mãe, pelo meu irmão Rodrigo. Ele está em Brasília, cuidando da família dele, não só fazendo a obra, mas ele está cuidando da família dele. E Deus precisa estar, nós precisamos estar orando para que Deus venha auxiliar nesta grande obra. Amém? Então ore por ele. Ele viajou essa semana. Não posso te dizer que ele não consegue dizer para mim também precisar quando que ele vai voltar. Ele chegou lá na sexta-feira e eu falei com ele ontem. Ele diz assim: eu queria ir embora amanhã. Mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Então ore pelo pastor Bira, para que Deus esteja ali em favor dele, nessa obra que ele foi fazer, amém? Também só lembrar que os cultos aqui em Garibaldi, sexta e domingo, sexta às 19h30, domingo às 20 horas, enquanto que os horários forem permitidos, né? Tá bom? Vamos orar, encerramos o culto. Se coloca de pé, coloca a mão no seu coração. Eu quero te abençoar, que esta semana seja uma semana de bênçãos, seja uma semana de milagres e o romper de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, para que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, e que nós possamos, Senhor, estar na sombra das suas asas, protegidos, guardados de toda astuta cilada de Satanás. Dá ordem aos teus anjos, meu Deus, meu Pai, a nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor derrame sobre ti a sua bênção e te dê a paz, hoje e para todo sempre. Que a igreja do Senhor Jesus diga amém. Amém, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vão na paz do Senhor. Tenham uma ótima semana. Amém.